Então, pessoal, antes da gente entrar no conteúdo da primeira aula especificamente, né, vou fazer alguns antecedentes que é importante, apresentando aqui o que é o curso, porque tem um nome, né, a disciplina Comunicação e Criação em Meios Digitais, e vale aqui explicar um pouco a compreensão do que a gente tem de como esse digital, que tem no termo meios digitais. Quando a gente fala meios digitais, parece que a gente está se referindo muito à natureza de alguns meios de comunicação e como eles estão estruturados, veículos de comunicação ou suportes de comunicação. Basicamente, a gente está se referindo a como o conteúdo desses meios eles estão codificados e, consequentemente, como eles são apresentados e experienciados por nós, né? A palavra digital, ela tem uma origem lá no latim, que se refere a dígitos. Basicamente, dígitos aí se remete a dedo, né? O termo digital, inclusive, a gente lembra de impressão digital. Uma vez, né, quando a gente usa digital aqui, a gente está referindo toda uma tradição de usar os dedos para uma contagem discreta, que a gente faz às vezes em algumas contas matemáticas simples, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho um número 10 aqui, representado pelos meus dedos, 10 unidades, eu diminuo 3, sobra 7. Como os dedos, né, esse sistema era usado para alguma contagem discreta, então o termo digital, aqui nesse sentido da disciplina, ele é usado nesse sentido, que é muito interessante já de vocês perceberem. Né? O termo digital já tem um antecedente que é ligado aí a uma computação, a uma atividade de cálculo. Né? Quando a gente fala digital hoje, esse antecedente ainda está bastante presente, porque ele está falando um conteúdo que está representado por dígitos e geralmente esse conteúdo ele é mediado por algum sistema de codificação e de tradução, né, de informação. Particularmente aqui, quando a gente fala digital hoje, a nossa compreensão, né, pode se alterar daqui para o futuro, enfim, mas a compreensão do digital hoje é se referir a uns dígitos binários. Não mais aos dedos necessariamente, mas um tipo de binary digits, né, dígitos binários, que tem uma palavrinha aí curta para se referir a isso, chamado bits. A gente vai entender ao longo do tempo um pouquinho mais desse sistema de notação e de codificação. Basicamente, o que o digital hoje faz? Ele pega tanto texto, imagem de qualquer natureza, animação, som, ele é representado usando dois símbolos, né? Por isso o binário 2, né? Vem de bi 2, que aí convencionou-se a gente a interpretar como 0 e 1. Na verdade, 0 e 1 são representações simbólicas do que acontece no interior da máquina, particularmente do mundo da informática aí, né? Que como se funciona com a eletrônica, com pulso elétrico e pulso não elétrico, e aí passa a interpretar o não pulso elétrico como 0 e passou a representar o pulso elétrico como 1. A gente vai entender sobre isso, talvez um pouco mais, aí no primeiro bimestre, justamente porque a gente vai navegar um pouco, fazer um antecedente do digital até chegar na informática, né, no mundo da informática, que vai ser a base, e é a base para a gente pensar os meios digitais hoje. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Também é um teórico, o Lev Manovich, ele tem um antecedente no cinema, ele escreveu esse livro, ele é russo, né, e hoje é professor da Universidade de Nova York, que ele fala que é impossível, a linguagem das novas mídias, né? Ele fala que é impossível a gente entender os novos meios de comunicação sem uma aproximação com o campo da ciência da informação, e aí ele fala da computação. A gente precisa entender a caixa preta, né? A gente precisa entender a máquina informática para a gente entender qual é a lógica por trás dos meios digitais. Até porque vai ser essa máquina, o computador que a gente tem, o celular, né, os smartwatches, que vai estar processando, codificando e decodificando os conteúdos e as informações. E é essencial entender, porque ao entender isso a gente entende muito da forma como a gente lida com esse conteúdo. Só para a gente trazer um aspecto importante da linguagem, eu posso falar aqui, usar um sistema de codificação, assim eu estou simplificando, né, da minha voz, alterar o sistema de emitir frequências com o meu aparato fonético,
e falar aqui para vocês essa palavra, 97. Provavelmente vocês vão escutar, vão traduzir, né, mais do que isso, mas vocês vão entender e vão criar uma imagem mental do que eu estou passando. Ou eu posso também fazer isso colocando, né, digitando essa palavra, usando um outro sistema de codificação. No caso aqui eu estou usando os números arábicos, né, assim, essa forma de representar essa mesma informação. Ou eu posso usar um sistema binário, eu posso usar um conjunto de 0 e 1 para falar a mesma coisa. E aí, eu usei aqui a combinação de 0, 1, 1, 0 para se referir ao número 7 e mais 4 bits para 0001 para se referir ao número 7. De forma que a máquina, ao ler isso daqui, ela vai decodificar e vai me apresentar o número 97. Sendo que uma é uma linguagem muito adequada para eu falar com a máquina, outra é uma linguagem muito adequada para apresentar provavelmente para vocês e outro para um outro sistema de codificação para apresentar a vocês também. Esse sistema binário, né, então, de conjunto de 0 e 1 para significar absolutamente tudo, ele vai ter uma base na filosofia, na matemática, né, a eletrônica vai se aproveitar disso, mas um dos pioneiros a pensar isso foi um alemão chamado Gottfried Leibniz, que em cerca de 1889 ele escreveu um artigo falando dessa aritmética binária e a forma de lidar com esse sistema de notação. Isso vai ser a base para diversos outros pesquisadores depois. A gente vai ver um pouco do Charles Babbage, do Claude Shannon, do próprio Alan Turing, e eu recomendo, inclusive, vocês revisitarem lá a primeira aula do podcast do professor Gustavo, das teorias, em que ele vai falar dessa teoria matemática da comunicação e da informação. Né? Ele vai ter um trecho dentro do podcast dele que ele vai trazer um pouco esse pensamento também, influenciando as próprias teorias. Né? O seu uso mais comum do digital hoje está se referindo à computação e eletrônica básica, né? E basicamente todo tipo de informação ele passa a ser representado assim. Por que o digital, né? Por que a gente tem as mídias digitais? Porque para as máquinas, né, na nossa história evolutiva aí de criação, de melhoramento, né, dessas máquinas, viu-se que esse sistema de codificação era mais simples, inclusive de computar e de interpretar, né, e reduzia a quantidade de erros. E também, gente, um arquivo digital, né, uma informação digital, ela passa a ser mais facilmente transmitida quando a gente tem, em caso, as redes de informação, a internet, acessada e modificada. Não que isso não fosse possível em outras mídias, como a gente pode falar nas mídias analógicas, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? Acho que todo mundo conhece. Daqui é uma película analógica de filme de 35 milímetros. Eu posso fazer intervenções nessa película. Eu posso, né? E a gente viu nas histórias dos cinemas e da fotografia, né? Eu posso riscar, rabiscar. Mas pensem comigo, até para fazer a cópia, uma vez que eu faço a intervenção diretamente na mídia analógica, eu perco talvez o arquivo original. Ou até mesmo para fazer uma cópia dessa película, eu teria que projetá-la, enfim, usar os recursos. Pensem esse mesmo arquivo digital. Eu faço uma cópia de uma forma muito mais fácil. Eu faço um Ctrl+C no arquivo e colo, né, com Ctrl+V. A manipulação é muito mais fácil. Softwares de edição, né, eu faço diversas manipulações na imagem, eu posso voltando essas manipulações, o que seria um tanto quanto mais complicado na mídia analógica. Né? Então, o digital parece que facilita a manipulação de conteúdos, né? Além de diversas outras características que a gente vai ler ao longo do curso, do ano, inclusive. Né? A interatividade, a transcodificação, a edição, a cópia, isso tudo são características próprias, né, dos meios digitais que vamos navegar aqui durante o curso. E aí, obviamente, os meios digitais são consideravelmente recentes na história, né, das comunicações, de forma geral. Por isso, a gente vai navegar por esse aspecto no primeiro bimestre, fazer o antecedentes, entender a história da informática até os dias atuais, a computação pessoal e um pouco da computação, né, da informática móvel. E no segundo trimestre, a gente vai entender que essa forma de apresentar conteúdo e divulgar conteúdo e manipular vai afetar a cultura de forma geral,
A gente tem os remixes, a gente tem os samples, a gente tem os memes, a gente tem, né, o contato online, a aula online, né, aqui que a gente está lidando. Isso tudo vai afetar a nossa vida, nosso cotidiano, diversos setores da sociedade. E tem um campo de estudo disso que se chama cibercultura, né, e a gente vai se aproximar no segundo bimestre e tentar entender um pouco mais esses aspectos. Então, vamos lá, estão convidados a gente navegar agora pelo curso, entendendo como é que a gente vai lidar com esse primeiro semestre. Sejam bem-vindos a Meios Digitais, à disciplina 6009.